nome é Evelyn e vim apresentar um trabalho de filosofia junto com meus dois amigos, Mário e Maiara. Somos alunos do convênio do ensino médio Carmo Ananindeua e a gente veio falar um pouco sobre a concepção de linguagem para Santo Agostinho. Eu vou começar falando um pouco da vida de Santo Agostinho, quem ele foi, o que ele fez, seus pensamentos e também um pouco da concepção dele acerca da linguagem. Tá bom? E logo depois vêm os meus amigos, Maiara e Mário, respectivamente, e eles vão vão responder algumas perguntas acerca desse assunto. Então, vamos preparados para saber a história de Santo Agostinho? Quem foi Santo Agostinho? Aurélio Agostinho nasceu em Tagasta, na Argélia. Estudou retórica em Cartago e seguiu várias linhas filosóficas, como o maniqueísmo, corrente baseada no conflito entre o bem e o mal, e o ceticismo. Sob a influência do bispo de Milão, Santo Ambrósio converteu-se ao cristianismo e foi batizado em 387. Foi nomeado bispo de Hippo, na Argélia, onde morreu aos 75 anos. Santo Agostinho é considerado o maior teólogo do cristianismo e o maior filósofo desde Aristóteles. Agostinho realizou a primeira grande sistematização do pensamento cristão, incorporando as ideias de Platão ao cristianismo. Seu sofisticado pensamento serviu como base para toda a teologia cristã ocidental. Mas e a concepção de linguagem? O que é que Santo Agostinho tem para nos dizer acerca dela? Pois Santo Agostinho era dotado de uma retórica excelente. Agostinho incide, num diálogo O Mestre, sobre o tema da linguagem verbal, explicando o longo processo que a fala sofre até que finalmente é soletrada pelo humano. Agostinho procura explicar uma essência mais profunda da linguagem, explicando vários processos que essa sofre e dando o mestre interior como a origem da mesma. Agora iremos responder 4 perguntas acerca da concepção de linguagem para Agostinho. A primeira pergunta é: qual a função da linguagem para Santo Agostinho? Santo Agostinho faz referência a 2 funções comunicativas básicas da linguagem: ensinar e chamar a memória, própria ou de outra de influência platônica. Assim, ele desmembra a linguagem em 4 funções: comunicação, expressão, discurso e a de compreensão e interpretação, considerando que a capacidade de se comunicar existe enquanto a linguagem existe como um sistema de sinais. A próxima pergunta é: como se pode entender, segundo Santo Agostinho, a natureza e o papel dos sinais? A teoria da iluminação agostiniana pretende, antes de tudo, demonstrar de que forma a mente humana, mutável e falível, poderia atingir a verdade eterna sobre uma certeza infalível. Nesse caso, essa tese não pretende abandonar as principais abordagens acerca da iluminação sobre os aspectos epistemológicos, mas requer que, no desenvolvimento dessa temática, um novo aspecto de grande importância possa ser tratado e aprofundado. Trata-se da estrutura e fundamento da linguagem no processo de comunicação entre o homem e o mestre interior. Boa noite, meu nome é Mário, eu sou aluno do 3º ano do ensino médio e hoje eu vou responder 2 perguntas sobre o trabalho de filosofia que no meu grupo se encontra a Evelyn e a Maiara. Nós 3 fazemos parte do grupo e hoje eu vou responder a seguinte pergunta: como Santo Agostinho define a relação entre linguagem e o conhecimento? Agostinho diz que, mesmo sem emitir nenhum som, nós falamos na nossa intimidade, uma vez que o pensamento pensa as palavras que estão dispostas na mente. Nesse caso, estamos recordando e isto significa, assim, podemos dizer que aprendemos o ensinamento contido na linguagem. E em que sentido o mestre interior pode ser entendido como representando uma concepção anatista de conhecimento? Segundo Santo Agostinho, o mestre interior pode ser entendido representando uma concepção
de conhecimento a partir da aquisição do conhecimento. A verdade é concebida pela graça concedida pelo mestre interior, que, nessa perspectiva, é o único agente eficaz que ensina. Nesse sentido, a aprendizagem requer a prioridade, voltar-se para o eu. O processo de aprendizagem envolve uma transformação do homem material em espiritual, e essa transformação se faz à medida que o homem conhece a si mesmo e ao seu Criador, e perpassando então pelo autoconhecimento e pela interação com Deus, desenvolve-se em uma sintonia impulsionadora entre alma e pensamento, articulando-os na busca pela verdade. E esse foi o nosso trabalho. Esperamos que vocês tenham entendido.